A graça e a paz de Jesus seja derramada sobre cada um de nós e sobre cada membro da nossa família. Amém? O nosso tema hoje será a velhice e a neuroteologia. O que é neuroteologia? O neurocientista Andrei Neuberg, que foi pioneiro nos estudos da neuroteologia, que é a ciência da abordagem interdisciplinar que busca integrar a neurociência, que estuda o sistema nervoso, que o principal órgão é o cérebro, com a teologia, estudo de Deus, e identifica as regiões no cérebro e correlatos neurais que são associados às experiências religiosas e da espiritualidade. Então, a neuroteologia é a ciência que estuda o cérebro e experimenta Deus, evidenciando o poder da mente sobre o corpo. A neuroteologia explica por que a fé pode curar as pessoas ou pelo menos ajudar na medicina. Amém? No seu livro, Andrei Neuberg, a neuroteologia, como a ciência pode esclarecer sobre a espiritualidade. Eu sou neurocientista em educação, né? E sou teóloga também. E eu estudo o cérebro, né? Como ele age, o cérebro, no corpo, na alma e no espírito, através da Bíblia, da oração, do jejum e da meditação, principalmente das pessoas idosas. Amém? Então, segundo o neuroteologista Andrei Neuberg, ele diz que o cérebro humano também vai envelhecendo de acordo com a idade. Isto eu venho falando em todos os meus vídeos. De acordo com a idade. Por isso é importante estimular o cérebro, principalmente através da espiritualidade, na leitura e no estudo da Bíblia e outros livros, artigos, ver imagem, ouvir áudios, ver vídeos, entre outros que motivam o cérebro, a oração e a meditação, que são saudáveis e podem evitar e reduzir o estresse na velhice, a angústia na velhice, a solidão, a ansiedade, a depressão, enfim, aquela sensação de que está velho, está inútil, mas ouvindo a leitura da Bíblia, porque até Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós, idosos, nós precisamos exercitar o nosso cérebro, né? Andrei Neuberg, que é o neuroteologista, ele não é cristão, ele é um americano que descende de família judaica reformada, pioneiro nas pesquisas da neuroteologia, ou seja, a neurociência espiritual, na qual eu estudo como neurocientista. E como já foi dito, busca explicar a experiência e o comportamento da religião e da espiritualidade em termos neurocientíficos, sendo que a espiritualidade é um componente muito importante para a saúde mental, saúde emocional, psicológica e física. Amém? Então, é importante que os idosos, eles comecem a exercitar o cérebro, porque o cérebro é dividido em 4 lobos principais: o lobo occipital, o lobo parietal, o lobo frontal e o lobo temporal, sendo que cada um desempenha funções cognitivas, raciocínio, linguagem, percepção e memória. São os mais afetados pela redução neural natural causada aqui pelo envelhecimento.
Entendeu? Então, é preciso. As escrituras sagradas, elas não falam claramente sobre o cérebro, e sim em memória. Isaías 43:6. Aviva a minha memória, Senhor. Lamentações 2, 21, 24. Aviva a minha memória, Senhor. E sobre a mente, existem muitos versículos que falam sobre a mente, que geram, é na mente que são gerados pensamentos, e influenciam as ações positivas ou negativas. Como diz em Deuteronômio capítulo 11, verso 8, Romanos capítulo 12, verso 2 e inúmeros outros, né? A neurociência, ela incentiva a exercitar o cérebro através da teologia, do estudo de Deus, de ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Olhar, ver, né? Enfim, eu já falei sobre isso. Então, a leitura, o estudo da Bíblia, a oração, o jejum, a meditação, prática de atividades físicas, alimentação saudável, comer comida gostosa não é comida saudável, né? A exposição à natureza influencia o exercitar o cérebro, ver uma paisagem bonita, umas árvores, coisa e tal, né? E que é importante para a saúde de um modo geral e contribui a superar o estresse e as adversidades da vida. O estresse do idoso, ele precisa ser combatido. Mas como, Nancy, ser combatido o estresse, os idosos combatem o estresse? É preciso que nós idosos, nós comecemos a entender que, porque no meu tempo... Não, no meu tempo, foi o meu tempo. Eu não quero que os jovens de hoje sejam igual como eu fui no meu tempo de juventude. É preciso nós acompanharmos de modo saudável, né? De modo saudável, como a Bíblia orienta. Né? Tem muitos homens e mulheres que, na Bíblia Sagrada, que viveram muitos anos. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Né? Então, de acordo com as escrituras sagradas, existem vários textos sobre o cuidado que o Deus Trino, o Deus Santíssima Trindade, tem para com seus santos idosos. Eclesiastes, capítulo 12, verso de 1 a 7, em que os dias da juventude eles se vão. Nós ficamos curvados pela velhice, a força falha, os dentes desaparecem, a visão é vacilante, o cérebro declina. O próprio rei Davi sentiu medo quando ele viesse envelhecer. Leia lá o Salmo 71, verso 9. O apóstolo Paulo chama para a velhice de crepúsculo exterior. Porque a aparência pode estar velha, mas o espírito está jovem. O espírito está rejuvenescido. O espírito está cheio do poder de Deus. Né? 2 Coríntios, capítulo 16, verso 18. E desta forma, assim como outras partes do corpo, como eu falei no início, o cérebro também envelhece. Amém? Vamos procurar exercitar o nosso cérebro, nós idosos, né? Vamos ler, vamos cantar, vamos brincar, mas vamos brincar de forma saudável. Não brincadeiras para ofender os outros, não brincadeiras para magoar os outros, né? E nós precisamos também ter limites. A Bíblia nos ensina o domínio próprio. Nós, idosos, precisamos ter domínio próprios, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos a experiência. Os jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, ele vê em nós como realmente uma experiência. Não é preciso também caminhar na linha, mas nós temos propósitos bíblicos, nós temos termos valores bíblicos, porque a neurociência é isso, ela contribui na velhice, também na velhice, né? A exercitar o cérebro, a trabalhar com o cérebro, a cuidar do cérebro, do corpo, da alma e do espírito, né?
Porque uma mente saudável num corpo são. Os gregos já falavam sobre isso, né? E voltando para reforçar, a neuroteologia é uma ciência nova, né? No século XX, no final do século XX, que foi posto em prática, que foi divulgado, né, por Andrei Neuberg, e que é uma abordagem interdisciplinar da neurociência, que estuda o sistema nervoso, que o principal órgão é o cérebro, com a teologia, que é o estudo de Deus. Então, leia a Bíblia, ore, jejue, medite e exercite o seu cérebro, o seu corpo terá um corpo saudável, você terá um corpo são, né? É lógico que nós vamos morrer. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro depois morreu. Depois nós vamos falar sobre essa questão, amém? Que Deus nos proteja, nos guarde, nos dê uma velhice na plenitude, com e no Espírito Santo, amém? Não é preciso esmorecer, não é preciso desanimar, não é preciso nós também nos expormos de forma ridícula, mas vivermos, aproveitarmos a nossa velhice como sendo o nosso ciclo de vida que Deus está nos proporcionando. Quantas crianças, adolescentes, jovens, idosos já morreram, mas nós estamos vivos. Então, graças a Deus que nós estamos vivos. Então, vamos viver a nossa velhice exercitando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Principalmente o cérebro, que domina corpo, alma e espírito. Fique na paz do Senhor. Amém?